Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, nós vemos Jesus manifestando seu poder sobre a natureza. Jesus é o Filho de Deus. Ele é uma das pessoas da Trindade. Ele, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, que criou todas as coisas. E por isso que ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre todas as coisas. E assim nós vemos esse grande mistério da nossa fé, onde Cristo, sim, é aquele que conduz a nossa vida e não permite que nós pereçamos diante das adversidades do dia a dia, diante das adversidades da nossa vida. Por isso que o Evangelho de hoje nos mostra justamente esse grande mistério que acontece na igreja e acontece na nossa vida. Nós vemos que Jesus entrou na barca com os seus discípulos e no meio daquele mar começou uma grande tempestade. A tempestade é o símbolo daquilo que é as adversidades, daquilo que são as adversidades do nosso dia a dia. A tempestade, ela vem acompanhada, principalmente no mar, ela vem acompanhada da chuva que vem sobre as nossas cabeças, é acompanhada dos ventos e é acompanhada do mar revolto. Por isso que nós precisamos entender essas três coisas. As chuvas são aquilo que vem, as adversidades que acontecem de tempo em tempo na nossa vida. Coisas que muitas vezes têm a ver com a nossa própria fraqueza, as nossas próprias limitações, porque o ser humano ele vive de ciclos onde ele está bem em um determinado momento e depois, diante de várias circunstâncias, ele pode ir se enfraquecendo por não estar se alimentando da verdadeira fonte. Todos nós temos essa grande dificuldade de permanecer nessa experiência com Deus. Por isso que muitas vezes vêm as chuvas. Assim também vêm os ventos. Os ventos são as tentações que tentam nos balançar e nos levar de um lado para o outro, para fazer com que a gente tire o foco da nossa meta. Geralmente, nas tempestades, o vento, eles tentam mudar, ou essas tentações, elas tentam mudar o foco da nossa vida. Porque quando nós estamos focados na meta final, as tentações elas vêm para tentar nos tirar dessa meta final. E por isso que ela vem acompanhada de adversidades, porque as adversidades fazem com que muitas vezes nós deixemos de confiar na vontade de Deus, no plano de Deus para a nossa vida e começamos a fazer a nossa própria vontade. Por isso que veja que acontece conosco aquilo que aconteceu com os discípulos. E eles vão gritar dizendo ao Senhor, porque o Senhor estava dormindo, e eles, com medo de perecerem, vão dizer: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Veja que Jesus estava com eles na barca. Jesus é Deus, e eles ainda tinham medo de perecer com aquele que é o Senhor da vida. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado. Quando nós estamos no caminho do Senhor, não podemos ter medo de perecer,
porque não pereceremos, porque Deus sempre estará conosco. Deus sempre estará a nosso favor. Por isso que muitas vezes o mar bravio, ele tenta também nos fazer perecer. E esse mar bravio, ele é esse sinal, ou podemos dizer, né, aquilo que é as manifestações das nossas próprias paixões. Porque quando vem o medo, as nossas paixões elas são ativadas e nós começamos a ficar agitados. E essa agitação muitas vezes nos faz correr, fugir do caminho que é proposto para cada um de nós. Por isso que Jesus, quando ele acorda, ele vai fazer com que o mar se acalme. Mas antes de fazer esse mar acalmar, Jesus Cristo ele faz uma pergunta fundamental à nossa vida. E ele vai dizer, assim como disse aos discípulos: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? E aqui está realmente o nosso ponto essencial de exame de consciência. Em quem nós estamos colocando a nossa fé, a nossa confiança? É na nossa própria vontade? É em pessoas? É em circunstâncias? Ou é em Jesus Cristo, nosso Senhor? Porque uma vez que nós permitimos que Ele permaneça na nossa barca, na igreja, na nossa vida, nós não podemos ter medo de nada. Assim como nós vemos essa instituição divina que é a igreja, que o próprio Cristo fundou, ela não perece nunca. As pessoas vão e voltam. As pessoas se afastam e retornam no caminho. E a igreja continua no seu caminho e continuará até o fim dos tempos. Porque o próprio Cristo prometeu que o poder do inferno não vai prevalecer sobre a igreja. Porque ela é a instituição divina, é o corpo místico de Cristo. E nós precisamos entender justamente isso. Se nós estamos na igreja, se nós permitimos que Deus esteja no nosso interior, não podemos ter medo. Temos que ter certeza e consciência que seremos muitas vezes balançados pelo mar bravio, pelos ventos, pela chuva, mas nós não podemos perder a confiança, porque uma vez que Cristo está em nossa barca, nós nunca pereceremos diante das adversidades. Por isso que Jesus Cristo nos chama a atenção sobre esta verdadeira fé, essa verdadeira confiança que precisamos ter nele. E depois, no final do Evangelho, o evangelista ele vai relatar: os homens ficaram admirados e diziam: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? E essa realidade acontece através daquilo que o evangelista também relata. Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Veja que Jesus é sim a solução de todas as nossas tribulações. Por isso que quando nós estamos atribulados, nós precisamos correr atrás de Jesus Cristo. Precisamos meditar mais a palavra. Precisamos ir ao encontro de Jesus Eucarístico, ou na Santa Missa, ou no Sacrário, para que possamos estar junto dele, porque ali ele está esperando a cada um de nós. Ali ele está presente para que nós possamos realmente receber dele a verdadeira calmaria, a verdadeira paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.